Graça e paz a todos. Estamos por essa via online uma vez mais para celebrar a Jesus, ao Senhor. Muito obrigado você que nos acompanha, não é? Por essa rede, não é? Pelo Facebook, pelo YouTube. Que Deus ricamente vos abençoe. Nós gostaríamos de dar início a um novo projeto, que é o projeto Igreja em Casa. Aproveitar esse tempo de pandemia, não é? De quarentena, onde todos nós estamos quase, no modo geral, no mundo, recluso, não é? Ainda que alguns países tenham aberto, não é, para as pessoas poderem sair e alguns até mesmo congregar, não é, estar na igreja. Nós aqui, infelizmente, no Reino Unido, ainda nem todas as igrejas reabriram. Creio que apenas 1% das igrejas reabriram no Reino Unido, mesmo o governo liberando. Isso devido às restrições e às adaptações que muitas das igrejas teriam que fazer. Contudo, nem todas as igrejas tinham recurso financeiro, talvez, para que pudesse fazer isto, mas graças a Deus algumas igrejas, algumas comunidades de língua portuguesa, espanhola, têm reaberto para culto e celebração ao Senhor. Contudo, nós não temos tido o privilégio ainda, no modo geral, mas graças a Deus nós estamos, então, iniciando esse novo projeto que se chama Igreja em Casa, não é? O Church at Home, em inglês, não é? Então, que nós possamos celebrar Jesus a partir dos nossos lares. A ideia também é promover uma busca na nossa casa, no nosso lar, que nós possamos estar sensíveis à voz de Deus, que nós possamos começar como igreja a partir do nosso lar. Não é? Então esse é o foco, nós queremos promover isto, para que a igreja comece em casa, que nós tenhamos um altar na nossa casa de oração, um altar de buscar o Senhor. Então esse é o foco, não é? Começar por mim, que Deus me ajude, que Deus possa trabalhar na minha vida também, nesse processo, e com certeza Deus irá abençoar a sua vida também, Deus irá trabalhar na sua vida. Então, eu gostaria que todos nós juntos pudéssemos, então, buscar ao Senhor, não é? Que nós pudéssemos celebrar Jesus por essa via online. Não é? Então, você que está na sua casa, eu gostaria de, antes de falar da palavra, eu gostaria de orar por nós e que o Senhor possa dirigir todas as coisas neste momento, amém? Senhor nosso Deus, eu te dou graças, Senhor, pelo privilégio, a oportunidade que nos concede, Senhor, de celebrar o teu nome, Senhor, de forma online, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa tocar as nossas vidas, que o Senhor possa se mover, Senhor, na nossa vida, Senhor, através da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, dirige todas as coisas, todos aqueles que assistem, os ouvintes, Senhor, nessa tarde, que o Senhor possa tocar suas vidas, seja onde quer que esteja, seja no Brasil, em Portugal, França, Espanha, Itália, Europa, Senhor, no modo geral, Estados Unidos, Austrália, em todas as partes onde a mensagem do Evangelho irá chegar, Senhor. Que o Senhor possa tocar as nossas vidas, que o Senhor possa trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, no nome de Jesus, ó Deus. Que nós possamos trabalhar mais e mais em prol do Teu reino e que nós possamos usar este meio, Senhor, que penso ser de suma importância neste último tempo para a propagação do Teu Evangelho, que é a internet, Senhor. Então que nós possamos usar todos os meios para que aqueles que hão de se salvar seja alcançado pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. É bom, não é? Saber que a internet é um meio tremendo, não é? Um maravilhoso, ao qual nós podemos usufruir e, de alguma forma, compartilhar a mensagem de Cristo. E tem por certo que pessoas estão a ouvir, não é? Em várias partes, mensagem de Jesus, seja em inglês ou na língua materna de qualquer país que seja, sempre há alguém compartilhando a mensagem da palavra de Deus. Então, eu gostaria de motivar-nos, nós, de língua portuguesa, seja onde quer que esteja, possa ser até mesmo aqueles hispânicos, não é? Que compreendem um pouco de português, possam ser tocados pela palavra de Deus. E aproveitar esse tempo, eu gostaria de compartilhar uma mensagem que está no livro de Juízes, no capítulo 2, esse é o meu devocional de hoje, está no livro de Juízes, no capítulo de número 2, versículo 11. Eu vou ler para nós pensarmos um pouquinho sobre esse texto, tá bem? Diz assim: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito.
e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que tem a ver com o perigo da gente imitar o inimigo, não é? Nessa passagem nós vemos aqui que o povo de Deus, por não obedecer ao Senhor, os israelitas, eles acabaram habituando-se com os costumes, né, depravados dos vizinhos pagãos. Eles acabaram se habituando a ponto de não lhes parecerem mais mal e pecaminoso aquilo que faziam. Passaram a interessar-se pela forma como esses vizinhos, né, eles adoravam, e por fim começaram a viver da maneira que eles viviam, né, a imitar os seus hábitos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos não seguir esse padrão, imitar o mundo, imitar as coisas do mundo, não é? Aqui o texto narra a morte de um personagem muito importante na nação de Israel, que era Josué. Ele veio a falecer. Josué era um dos heróis daquele tempo, não é? Depois que Moisés faleceu, Josué que pegou o bastão e deu continuidade ao processo da nação de Israel de conquistar a terra prometida. Então Josué andava lado a lado com Moisés. Ele é um grande herói, não é? E no entanto, essa nova geração que veio após a morte de Josué, ela não reconheceu quem ele era. Acabou por esquecer de Josué e nem o que ele havia feito. Isso são pequenas lições até mesmo da escola dominical, não é? Quem era Josué? Josué era um dos generais, um dos 12 espias que foram até a terra de Canaã espiar, não é? E assim viram lá que a terra era uma terra que manava leite e mel, tinha muitas riquezas, apesar dos inimigos que lá estavam. Josué teve uma visão com fé daquilo que eles iriam conquistar, apesar dos demais, os outros 10, ficar amedrontado com os inimigos que lá habitavam. Mas Josué não, Josué acreditou, falou, não, Deus que prometeu, nós vamos conquistar essa terra é nossa no nome do Senhor dos Exércitos. Não é? Então, Josué acreditou e Deus entregou essas terras para Josué, muitas delas por meio de luta. No entanto, Deus lutou muitas das lutas. Houve grandes triunfos por parte de Josué na terra prometida, não é? Em guerras, porque ele preparou o povo para esse momento oportuno de conquistar a Canaã, a terra prometida. Contudo, Josué faleceu e agora veio uma geração que não conheciam Josué e muito menos Moisés. Poderiam ouvir falar? Sabe que isso pode nos fazer lembrar? Outro dia eu estava assistindo uma pregação de um pastor português, eu não me recordo o nome dele inteiro agora, mas conheço o pastor Diniz, e eu achei muito interessante a mensagem que ele estava a compartilhar. Ele estava a falar sobre 3 gerações, né? A geração mais antiga, a geração intermediária e a geração mais nova. Ele estava a dizer que a geração mais antiga, na verdade ele assistiu um vídeo que estava narrando isto e ele comentou para elaborar o seu sermão, a sua oratória, e ele estava então apresentando uma situação em que essa geração mais antiga dizia que tudo era Deus, e a geração intermediária dizia que era Deus, mas também era mim. E a geração mais nova estava a dizer que tudo era por causa de que eu sou bom, daquilo que eu faço, é que as coisas acontecem. Eu estava a pensar um pouquinho sobre isso, agora lembrei por causa desse contexto que nós estamos falando, dessa geração que se esqueceu de quem Josué era, de quem Moisés era, e essa geração estava, na verdade, se afastando de Deus, dos princípios que Deus deixou através de Moisés e através do próprio Josué. E às vezes nós podemos correr o mesmo risco de viver esse tipo de geração que se esquece dos heróis que por cá passaram. Pessoas que pregaram o evangelho, não é, com simplicidade, que pregaram o evangelho com as forças que tinham, com o conhecimento que tinham,
e muitas pessoas se entregaram a Cristo. E é interessante que grandes coisas aconteceram por intermédio desses irmãos. Eu recordo-me de vários testemunhos de coisas grandiosíssimas que Deus fez no passado, mas que por vezes acabam caindo no esquecimento, porque as gerações que se seguem são gerações que se esqueceram do poder de Deus, que se esqueceram de personagens da nossa vida, não é, mais velhos, que fizeram alguma coisa e marcaram a história da igreja. Marcaram a história da igreja, até mesmo uma história mais recente. Não é? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não caiamos no mesmo erro, porque senão nós vamos cada vez mais nos afastar de Deus, nos afastar dos padrões bíblicos, nos afastar daquilo que Deus quer que nós façamos. E não podemos esquecer dessas gerações. Muitos que até mesmo morreram em prol desta grande obra que cresceu, não é? E eventualmente chegou até os dias atuais. Basta nós olharmos para a história da igreja, como os pais da igreja morreram, de que forma eles sofreram, não é? Para que a mensagem do Evangelho hoje chegasse até nós. Quando olhamos para os Atos dos Apóstolos, encontramos inúmeras referências de pessoas dos apóstolos que faleceram, né, por causa da proclamação do Evangelho. Então muita gente pagou com a vida para que nós hoje tivéssemos o privilégio de conhecer a Deus. Então nós não podemos nos esquecer de quem Deus é e das pessoas que por cá passaram, que de alguma forma influenciaram a nossa vida. É um momento interessante para nós fazermos uma reflexão. Quem foi que influenciou a sua vida? Você se lembra de alguma pessoa no passado que de alguma forma marcou a tua vida? Alguém passa pela sua cabeça neste momento? Alguém que deu testemunho de Cristo? Alguém que viveu uma vida de Cristo? Eu gosto muito daquele versículo lá em Gênesis que diz que andou Enoque com Deus e não se viu mais porque o Senhor para si o tomou. Quem dera nós chegássemos a esse nível de santidade e o Senhor fizesse o mesmo que fez com Enoque. Aleluia, glória a Deus. Então é importante nós valorizarmos pessoas que passaram cá por nós, não é? O que vieram, o que nos antecederam, o que vieram antes de nós, que de alguma forma propagaram o Evangelho, marcaram épocas, marcaram gerações. Hoje em dia muitos dos jovens estão cada vez mais reticentes quanto a isto, cada vez mais se esquecendo desses princípios, desses valores que ficaram ao longo da história. Não podemos ser saudosistas, é claro, não podemos também ficar agarrados só em coisas do passado, porque hoje nós vivemos um presente, o mundo mudou, não é? Mas nós temos que respeitar aqueles que por aqui passaram, que de alguma forma fizeram algo em prol do reino de Deus. Esse foi um erro que a nação de Israel cometeu, porque se esqueceu de Josué, se esqueceu de Moisés. E essa nova geração, ela se esqueceu-se do que o Senhor havia feito por eles. É o que diz no versículo 6. Veja, capítulo 2, versículo 6 diz que: e havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Então nós vemos aqui: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, repare o versículo 8, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herança em Tinat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração dos seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Eles não conheciam o Senhor e nem tampouco aqueles trabalhos, aquela grande obra que Josué havia feito. Que triste isso, né, irmãos? Que triste se nós passarmos por isso, se esquecer de pessoas que marcaram épocas, que fizeram algo em prol do reino de Deus e caíram no esquecimento. Abandonaram o que o Senhor havia dito. Dos versículos 11 a 13 eu não vou ler, foi o texto que nós lemos, que eles abandonaram, começaram a seguir os deuses dos cananeus, não é?
das pessoas que viviam naquela terra. Esse é um perigo que nós corremos quando nós se esquecemos daqueles que por aqui passaram, que viveram uma vida temente a Deus, uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Deus, e acabamos por se desviar, por seguir os nossos próprios caminhos, por seguir aquilo que nós achamos que é certo. Porque o livro dos Juízes ele entra muito por aí, em que as pessoas querem seguir aquilo que acha bem, que acha correto aos seus olhos, e acabaram cada vez mais se desviando de Deus. Eles, por causa deste pecado, a Bíblia diz que eles perderam o direito de desfrutar o que o Senhor havia prometido. Repare que diz o versículo 14: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espolhadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Sabe o que encontramos aqui? Que quando nós esquecemos daqueles que por cá passaram, que de alguma forma viveram uma vida plena, santa e agradável a Deus, acabamos por seguir os nossos próprios caminhos, a nos afastar de Deus, e aí vem as consequências. Nós vemos aqui o princípio, que é aquilo que o homem semear, isso certamente ceifará. Está aqui, né, nas entrelinhas, esta frase, este versículo que o próprio apóstolo Paulo cita lá em Gálatas, do capítulo 6, não é? Sobre aquilo que o homem semear, certamente isso ele ceifará. Então que Deus nos ajude, porque muitas das vezes alguém já está colhendo aquilo que foi semeado no passado. Que Deus nos ajude a valorizar mais aqueles que por cá passaram. Ah, é um ultrapassado, não sabe nada da vida. Nós temos inúmeras histórias na Bíblia de jovens que se acharam os bons, que se acharam que eram tão importantes e que tinham que esquecer esses... Vamos esquecer vamos usar uma expressão bem que os jovens hoje em dia, vamos esquecer essa velharada, não é? Esses aí não sabem nada, já são ultrapassados, já não são do nosso tempo. É um erro. Nós precisamos valorizar os mais velhos, pessoas anciãs que já têm uma certa maturidade, uma experiência de vida, e eles podem nos instruir, né, nos ajudar a abrir a mente, o entendimento. Uma história que nós vemos na Bíblia, que representa muito bem isso que eu tenho falado, é um rei que infelizmente dividiu o reino de Israel, né, caiu a bomba na mão dele, é o rei Roboão, por causa dele se consultar com os mais novos, esquecer aqueles reis, esquecer os conselheiros mais antigos, mais velhos, que tinham mais experiência, mais cascudos, podemos assim dizer, e acabou então acontecendo que o reino se dividiu. Nós sabemos que foi uma promessa de Deus, que isso iria acontecer por causa dos pecados, não é, de Salomão. Contudo, não deixa de ser uma história muito interessante, falando sobre o perigo que temos de esquecer os feitos de Deus, né, as coisas que Deus tem feito ao longo da história. E nos versículos que se seguem, dos versículos 16 a 23, nós encontramos que o povo deixou de aprender com o que o Senhor havia feito, não é? Eles deixaram de aprender. Esse é um risco que nós... Eu não vou ler aqui o texto, porque eu ia gastar um pouco mais de tempo, mas no capítulo 2, versículo 16 a 23, nós encontramos isso, que o povo deixou de aprender com o que o Senhor havia feito. Tudo que acontece na nossa vida, seja no passado, seja agora, no presente, Deus está nos ensinando algo. Mesmo neste tempo de pandemia, nós precisamos aprender com o que está acontecendo. Alguma coisa Deus está nos ensinando e nós precisamos procurar aprender alguma coisa com as dificuldades. Nós precisamos aprender alguma coisa com aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Nada acontece na nossa vida se não for da permissão de Deus. Deus tem algo a fazer na nossa vida. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está se movendo, Deus não está em silêncio. Essa semana eu estava pensando um pouquinho sobre, mesmo isso, o silêncio de Deus. Não é? Parece que Deus está em silêncio na pandemia. Não está.
Deus está trabalhando, Deus está agindo em nosso favor, Deus está fazendo algo, Deus está nos ensinando alguma coisa. Nós não podemos deixar que esse tempo passe e nós não aprendamos nada com isso. Nós precisamos aprender a valorizar a comunhão, por exemplo, o relacionamento. Quantos gostariam de abraçar as pessoas de mais idade, que são seus avós, não é? Os pais? Quantos que não gostariam de estar reunido com sua família neste momento? Valorizemos a comunhão, valorizemos o relacionamento. Infelizmente, é algo que é muito desvalorizado, não é? Quem não gostaria de dar um último abraço naquela pessoa querida, que hoje, quem sabe, está internado lá no hospital, não é? Infeccionado com este vírus, e nem se sabe se vai sair de lá com vida. Então, Deus está nos ensinando alguma coisa. Eu só estou usando um exemplo de algo que Deus está nos ensinando, o valor do relacionamento e da comunhão. Há muitas mais coisas. Não é? O tempo que nós tínhamos na igreja, que não valorizávamos os cultos, deixávamos as coisas andar, as coisas passar. Hoje, muitas pessoas não conseguem nem ir para o culto, já tem saudade de estar no culto. Não é? Outra coisa que nos motiva. Então precisamos aprender com as coisas ruins que nos acontecem. O Senhor está nos ensinando alguma coisa e o Senhor quer nos ensinar, não é alguma coisa. Mas quando nós nos desviamos, quando nós nos afastamos, começamos a imitar as coisas deste mundo, começamos a andar segundo o curso deste mundo, segundo aquilo que o Deus desse século tem colocado, infelizmente, vai ser trágico o nosso fim. Nós encontramos aqui, nos versículos 14 e 15, a conclusão daquilo que aconteceu por causa do povo se esquecer de Deus e se esquecer daqueles que um dia anunciaram a palavra de Deus, que fora Josué e o Moisés, não é? Ainda hoje, o primeiro passo fora dos caminhos do Senhor é a amizade com o mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Tiago diz que infiéis, não é infiéis, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Irmãos, com Deus não há meio termo. Ou é sim, sim, ou é não, não. Ou eu sigo a Cristo, ou eu não sigo. As consequências são drásticas quando eu não tomo a iniciativa de seguir Jesus e abandonar as coisas deste mundo. Não tem como eu ser amigo do mundo. Não tem como eu ter parceria com Belial. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. É impossível. Então não tem como eu viver uma vida dupla com Deus. Ou eu sou, ou eu não sou. Não é? Nós sabemos que essa amizade com o mundo, ela conduz nós ao passo seguinte, que é ser maculado pelo mundo. Não é? Como Tiago diz no capítulo 1, versículo 27, vou ler aqui para os irmãos verem, que diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa, visitar os órfãos, as viúvas e nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quando nós estamos promovendo o reino de Deus, estamos vivendo segundo a vontade de Deus, vivendo a verdadeira religião pura e sã, não é que sem mácula, com o nosso Deus e Pai, é esta, como diz Tiago, visitar os órfãos, as viúvas, é o cuidado daqueles mais carenciados, que Tiago está a dizer, e diz que nas suas tribulações, né, se nós fizermos isso, é assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós precisamos nos guardar de ser contaminados com este mundo. Depois disso vem o amar o mundo. Né? O apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós não podemos amar as coisas deste mundo. Eu não sei o que é que te prende, o que é que te prende ainda neste mundo. Saibamos isso. Se você estar em amizade com o mundo, imitando o mundo, andar segundo os rudimentos deste mundo, você não pode agradar a Deus. E o próprio Senhor nos adverte para não amar o mundo, né, as coisas desta vida. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Que Deus nos ajude. E aos poucos conformar-se com este século. Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo, ele nos adverte, não é, sobre o perigo de nós andarmos conformados com este mundo. Diz assim, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, o mundo, não é? Mas transformai-vos pela
renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo. Então que Deus nos ajude a não nos conformarmos com este mundo. Né? Que Deus nos ajude a andarmos segundo a vontade de Deus. Se conformar significa deixa andar, não é? Tá tudo certo. Não é assim que funciona com as coisas de Deus. Porque isso pode nos levar, né, aos poucos, a se afastar de Deus e depois sermos condenados com o mundo. Como o apóstolo Paulo diz lá no texto solene de 1 Coríntios, capítulo 11, né, versículo 32, aliás, diz: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deus está condenando o mundo, Deus irá condenar este mundo, então que Deus nos ajude para nós se safarmos, né, escaparmos deste julgamento. Nós vemos Deus julgando Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 19, mas poupou a Ló, não é, porque ele era um homem justo, fiel. Não é? Deus também julgou Sansão juntamente com os filisteus. Ele cometeu pecado, não é, contra Deus, se afastou de Deus e ele foi julgado juntamente com os filisteus e acabou padecendo juntamente com os filisteus. Juízes capítulo 16. Depois nós temos o exemplo também de Saul, né? O rei Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 31, quando fala que Saul também acabou sendo punido por Deus por causa dos seus pecados, não é? Por causa dele andar segundo o curso deste mundo. Israel, por abandonar o Senhor, nós vemos que eles imitaram os seus inimigos, acabaram por imitar os seus inimigos e foram disciplinados com severidade pelo Senhor e foram derrotados inúmeras vezes pelos seus inimigos. Para nós concluirmos agora, portanto, imitar o inimigo é viver uma vida longe de Deus, uma vida entregue ao nosso inimigo e debaixo da ira de Deus. Se nós não queremos ser condenados com este mundo, se nós não queremos ser julgados por Deus, nós precisamos não andar de mãos dadas com este mundo. Viver uma vida reta, santa. Deus tem falado no meu coração essa semana sobre isso, quando o escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação é impossível ver a Deus. Santificação é ser separado. Viver uma vida separada, consagrada a Deus. Não tem como nós termos parceria com as coisas deste mundo, desta vida. Um conselho que eu te dou: eu não sei quais são os caminhos que você tem trilhado, mas Deus continua falando através da sua palavra. Põe a tua vida em ordem. Quem sabe Deus não pode trazer um julgamento ainda hoje para a tua casa. Nós sabemos que há um vírus no mundo, não é? Há um vírus matando pelo mundo afora. Nós não sabemos a procedência e em que isso vai resultar. Mas Deus também está usando este vírus para trazer julgamento. Quer queiramos ou não, Deus também está trazendo julgamento por intermédio desse vírus. Então que Deus nos ajude, irmãos, a conservarmos a nossa vida santa, uma vida reta, uma vida consagrada a Deus, separada, né? Porque senão nós estaremos para sempre debaixo da ira de Deus e seremos condenados com o mundo, como o próprio Israel muitas das vezes sofreu. Eu estava lembrando de Jeremias sendo um arauto de Deus, uma atalaia, sempre trazendo uma mensagem para o povo de Israel, para se arrepender, para se voltar para Deus. Eles preferiam ouvir outros profetas, não é, que não sejam profeta de Deus, Jeremias, e acabaram punidos tremendamente por Deus, quando Nabucodonosor invadiu a nação de Judá e levou-os para o cativeiro. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. O nosso Deus, ele é fogo consumidor. Ele também traz julgamento. Ainda hoje ele traz julgamento. E quem sabe, né, nós não sabemos ao certo, mas com certeza Deus está trazendo julgamento também neste tempo de pandemia. Por isso, estejamos atentos, estejamos alertas, porque Deus está nos encorajando a não viver imitando as coisas deste mundo. Precisamos voltar-se para Deus, viver uma vida santa e separada por Senhor, porque Deus tem coisas grandes para fazer em nós, através de nós e por nós, no nome de Jesus. Amém? Espero que os irmãos tenham sido abençoados com esta palavra. Eu gostaria de estar fazendo mais uma oração agora, neste instante, e
arrancarmos, não é, com os devocionais, para que o Senhor possa falar no meu coração e com certeza falar também ao seu, para a glória de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, sou grato a Ti, ó Deus, pelo privilégio, a oportunidade que concede nós estarmos na Tua presença neste momento, Senhor. Mesmo por essa via, né, online, Senhor, pela internet, Senhor, mas é importante saber, Senhor, que há pessoas assistindo em casa, sendo tocada pela Tua palavra. E com certeza o Senhor está trazendo uma mensagem, Senhor, seja para edificação, exortação ou ensino. Esses três princípios fundamentais que a Tua palavra tem, Senhor. Com certeza o Senhor está se movendo na nossa vida para a glória do Teu nome, Senhor. Por isso abençoa os meus irmãos, ajuda os Teus filhos, Senhor, a viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida consagrada a Ti, para que não seja condenado com o mundo, que não esteja debaixo da sua ira, mas que viva uma vida que um dia certamente irá morar contigo, Senhor, para toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Espero que os irmãos tenham sido abençoados com essa palavra, com essa mensagem. Então que Deus possa continuamente abençoar a tua vida e dirigir a sua vida para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Então, nós temos aqui esse projeto novo, Igreja em Casa. Vamos então estar acompanhando, né, e ajudando-nos em oração, e com certeza Deus irá tocar a sua vida. Então que Deus ricamente vos abençoe. Para a semana estaremos mais uma vez com um devocional para que você possa ser abençoado no nome de Jesus. Amém? Então, até lá, se Deus quiser. Não deixe de nos acompanhar aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, onde nós também temos compartilhado mensagens para a sua edificação, para a nossa edificação. E Deus com certeza vai estar abençoando a minha vida, a tua vida. E não deixe de divulgar também para que mais pessoas possam se achegar a Deus e ser tocado pelo poder do Evangelho no nome de Jesus. Amém? Então até lá, se Deus quiser.